Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. No dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra HIV/AIDS. E também o mês de dezembro é todo dedicado a esse problema. E para falar do Dia Mundial de Luta contra HIV/AIDS, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Otávio Vasconcelos, ele que é coordenador adjunto da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Otávio, obrigado pela sua presença. E eu gostaria inicialmente que você falasse, aliás, eu conheci você aqui na Câmara Municipal, numa reunião da Frente Parlamentar, né? E você se manifestou, achei interessante que você viesse aqui no plenário da cidade para avançar um pouco naqueles temas que você falou na Frente Parlamentar. E, inicialmente, eu gostaria que você falasse sobre essa rede nacional de pessoas vivendo com HIV/AIDS, que eu sinceramente desconhecia, mas eu gostaria que você falasse aqui no Ceará como ela atua, qual a abrangência. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Eu queria agradecer a oportunidade, Paulo, de estar aqui, de estar divulgando essa patologia que ainda sofre tanto preconceito, ainda sofre tanta discriminação pela sociedade, né? Até por falta mesmo de informação. Nós do Movimento AIDS no estado do Ceará e no Brasil, temos todo um cuidado, né, de estar implementando essas informações para o público em geral, de como a pessoa consegue se infectar e não, para que a gente consiga disseminar de uma forma mais coletiva a questão de diminuir o estigma e o preconceito. Falando da RNP, que é a instituição que eu represento há 15 anos aqui em Fortaleza, no Movimento AIDS, a RNP Mais Brasil é uma rede fundada em São Paulo, lá na década de 90, na época de Cazuza, na época de grandes másteres do HIV, né? E naquela época surgiu a RNP, uma rede constituída só por pessoas vivendo com HIV/AIDS, certo? Naquela época ainda uma luta muito grande pela medicação, era a nossa principal bandeira, né? Os ativistas da época levantaram essa bandeira. Depois veio a conquista da medicação pelo SUS. Toda a medicação para o combate ao HIV é fornecida pelo SUS, graças a Deus. O Brasil é um dos poucos países que o governo se responsabiliza por essa parte. Então, falando mais da RNP mesmo, como você pediu, nós aqui no Ceará somos o Núcleo Ceará. Então, a RNP ela tem núcleos nas 27 capitais do Brasil, para que a gente trabalhe a política de AIDS para este público, né? Qual é o nosso objetivo? Melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, no sentido de trabalhar políticas públicas, melhoria de políticas públicas. Eis aí a razão da gente tentar fomentar, criar aqui na Câmara Municipal a Frente Parlamentar Municipal, que existia em mandato anterior com o hoje então deputado Acrisio Sena, que foi presidente dessa casa e que muito nos apoiou quando esteve aqui. Agora o doutor Heron Moreira está abraçando essa causa com mais 7 vereadores, inclusive o presidente dessa casa também abraçando, que muito nos deixou feliz. E vamos para frente, que as demandas são muitas, né? São muitas as demandas ainda na luta contra a AIDS, por melhoria de políticas públicas para esse nosso público. Muito bem. Agora, no seu caso específico, Otávio, você é portador do HIV ou desenvolveu a doença AIDS? Já desenvolvi a doença AIDS, atualmente eu estou só portador porque consegui me recuperar. Mas eu, como a grande maioria das pessoas, né, que infelizmente cruzam esse caminho com o HIV, que ainda não é muito fácil, mesmo em tempos de hoje. Da evolução que teve, né? Pois é, com toda a evolução medicamentosa, com todo o amparato medicinal que nós temos, graças a Deus. Mas o problema do HIV é o estigma e o preconceito, né? Por exemplo, quando você se descobre soro positivo, você e o médico e o HIV naquela sala. Você descobre,
Você acha que ali faltou o chão na sua perna. Porque a primeira informação que o médico lhe passa, olha, todos os seus contatos sexuais vão ter que ser informados desse fato. E você vai ter que orientar que essas pessoas procurem fazer esses exames para saber como é que elas estão. E a questão do HIV-C associado à droga e à prática sexual promíscua, isso faz com que o estigma dessa doença seja muito forte. Você chega numa roda de conversa com os amigos e diz que tem diabetes, diz até que tem um CA, mas jamais você dirá que tem HIV por conta do estigma. Eu já sofri certos preconceitos incríveis, assim, dando entrevista no Dia Mundial, nas praças, quando a gente faz aquele mutirão para informar a população. Algumas pessoas me viram dando entrevista e se afastaram de mim, dizendo, olha, você está nesse movimento, então, por favor, se retire aqui do ambiente, porque não é legal, a gente está aqui com você, vão associar que a gente também está na mesma situação. Para você ver, ainda em tempo de hoje existe ainda esse tipo de preconceito. Agora, e no seu caso, assim, na sua família, nos seus amigos, assim, o seu círculo íntimo de amizade, teve esse preconceito ou não? Sim, não, com a família não, graças a Deus. Com alguns amigos, sim. Perdi alguns amigos, né? Perdi, entre aspas, porque se afastaram de mim, né? E eu, por minha vez, achei, não, tenho que tomar um outro caminho, né? E cheguei na RNP, foi a minha felicidade, porque quando eu descobri, lá no ano 2000, fevereiro do ano 2000, eu caí em depressão, né? Depressão horrível. Tive que falar para minha companheira, a pessoa com a qual eu vivia, e não foi muito fácil, né? Mas, graças a Deus, ela monitorou. E até antes dela vir a óbito, mas não por problema do HIV, ela sofreu um AVC e foi a óbito. Mas até então, de 6 em 6 meses a gente fazia, porque os médicos dizem que existe a questão da janela imunológica, né? A janela imunológica. E a gente tinha esse cuidado, de 6 em 6 meses renovava o exame dela para saber se aparecia ou não. Muito bem. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Otávio Vasconcelos. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com o Otávio Vasconcelos, ele que é coordenador adjunto da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Otávio, e a respeito assim da medicação que você falou, e todos sabem que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde oferece, disponibiliza esses equipamentos. Você tomou esses equipamentos e agora parou de tomar? Não é necessário? Como é que é? Não, depois que se descobre, depois que é medido o parâmetro do HIV no organismo, né? Chama-se o CD4, é um exame de sangue, que mede em que ponto está o vírus dentro do organismo do ser humano, entendeu? Depois que é feita essa medição, aí o médico define se a pessoa precisa tomar medicação ou não. Acima de 500 células, normalmente não se toma, né, para evitar efeitos colaterais que são ainda fortíssimos, mesmo com todo o avanço, certo? Abaixo de 500, aí já é necessário tomar para que o organismo não venha a sucumbir com alguma doença oportunista, porque o HIV... Costuma dizer os médicos que o HIV não mata. O que mata são as doenças oportunistas, como a tuberculose, né? Que mais leva a óbito as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é a tuberculose. Eis o motivo da gente querer agregar à frente parlamentar que a gente está criando aqui na Câmara, a questão também da tuberculose, por ser essa doença oportunista que mais leva a óbito as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, uma vez que você toma a medicação, aí você não pode mais parar de tomar. Existe atualmente disponível, se eu não estou enganado, salve meu engano, 15 esquemas.
do chamado coquetel, popularmente conhecido, que são os antirretrovirais, na verdade, né? Os antirretrovirais. E existe 15 esquemas para que a pessoa ingresse nele. Normalmente, quando a pessoa ingressa na medicação, o médico faz a referência de um esquema, aí você vai vendo se você se adapta a ele ou não. Passa um mês e normalmente a pessoa não se adapta e vai trocando. Você tem 15 oportunidades para trocar até se encaixar que o seu organismo aceite, entendeu? Então, você passa por esse estágio. Normalmente, agora com o avanço, as pessoas já têm sorte porque normalmente estão tudo dando certo. No primeiro esquema já dá legal porque agora já tem 3 em 1. Antigamente nós tomávamos 15, 16 comprimidos. Hoje já se toma 3 em 1. 3 comprimidos em um só. Aí se toma 6 comprimidos, 3. Já está feito o seu esquema, né? É muita evolução. É muita evolução. Agora, e no caso assim das doenças oportunistas, você falou da tuberculose. E além da tuberculose, qual outra doença oportunista mais leva a óbito? São várias. A toxoplasmose é uma que, quando não leva a óbito, deixa a pessoa mutilada, aquela pessoa fica como tipo, teve um AVC, normalmente morre um lado. Paralisado fica paralisado um lado. Tem diminuído muito com a nova medicação, mas no princípio, só quando tinha um AZT, era bem comum a pessoa sofrer do toxoplasmose, certo? Eu não sei se eu estou pronunciando bem, mas acho que é essa, toxoplasmose. Dá para entender as pessoas, né? Então, existe esta possibilidade, entendeu? Da pessoa desenvolver outras doenças oportunistas, toxoplasmose, sarcoma. Os efeitos colaterais, segundo eu participei de uma reunião no começo do ano, com grandes pesquisadores do Brasil, da Fiocruz, que pesquisam a questão dos antirretrovirais, né? Que a ideia é que foram quebradas a patente na época do então ministro da Saúde, José Serra, que foi quem liberou através da pressão do povo. Não foi porque ele era bonzinho, não. Foi a pressão da popular. Nós que eu digo, os ativistas da época, pintavam a cara, ia para a rua, né? Aquela mobilização toda, e pressionou de forma que o SUS passasse a fornecer a medicação, né? E, diante disso, eu quero falar das oportunistas, né? Que são várias doenças oportunistas. A toxoplasmose, tuberculose, mas que leva mais a óbito ainda é a tuberculose. Agora, naquela reunião aqui da Frente Parlamentar, que eu vi toda aquela mesa ali junto com o vereador Dr. Heron, eu jamais imaginei, assim, naquele momento, que as pessoas ali eram portadoras do vírus HIV, como você, porque, de primeiro, a pessoa que tinha o HIV era magra, ficava em uma situação horrível, né? E isso aí, felizmente, foi com a medicação que acabou, Foi a evolução da medicação que tirou aquela cara esquelética, né, da pessoa com HIV. Né? Quando se dizia, tem HIV, esperava logo aquele esquelético, né? Porque teve o Cazuza publicou muito isso, né, na época dele. Exatamente. Ele se expunha mesmo naquela época ainda. Aí é que eu imagino como o preconceito era grande. Eu acompanhei pela imprensa, como fã de Cazuza que era, né? Até pela a comoção que ele causou, né? Na época dele se expor assim, enquanto ele, Renato Russo, né? Renato Russo se escondendo, né? Até a morte. Exato, até onde mas a gente sabendo esconder, né? que realmente ele tinha o problema da enfermidade, né? Exatamente. E no Conselho Estadual de Saúde, né? Você tem um assento lá pela ARNP, né? ARNP, na verdade, lá eu represento todas as patologias. É claro que eu puxo, né, brasa para minha sardinha, vamos dizer assim, defendendo o movimento AIDS por conta das grandes demandas e do movimento AIDS ser um movimento organizado, bastante organizado, nós somos bem organizados. Tem as redes de pessoas vivendo, que é a RNP, RSP, tem o Fórum de ONG AIDS, que é onde congrega todas as ONGs, 30 ONGs que trabalham com esse público, pessoas vivendo com HIV AIDS, certo? E eu participo faço todo esse movimento, e o Fórum de ONG AIDS é quem elege a pessoa para representar lá no CESAL, que é o Conselho Estadual de Saúde. E lá eu represento nas patologias a questão do HIV. E nós fazemos isso em todas as capitais através da CRNP, tentando inserir para que a AIDS tenha essa voz dentro do Conselho, abrindo portas, se aproximando dos secretários, para tentar resolver as demandas, né, que são muito grandes.
Exatamente, muitas demandas, né? E com relação, assim, a gente sabe que a educação, né, que foi inclusive na frente parlamentar foi mencionado a possibilidade, assim, de nas escolas divulgar mais esse problema. Você também concorda com isso? Claro, só que a gente tem uma resistência muito grande. Existem as ONGs que fazem esse trabalho, né, de divulgação e sensibilização nas escolas, mas é muito complicado, porque nem todo diretor permite, né? Com essa onda de conservadorismo, né, que o país está enfrentando, aí é que está complicado, porque acha que a gente vai querer ensinar o jovem a fazer sexo, né? Estimular o jovem a fazer sexo. Não, a intenção é exatamente o contrário, é prevenir ao jovem para que ele que está na fila do lado de lá não passe para a fila do lado de cá, entendeu? Exatamente. Otávio, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você fizesse assim as suas considerações finais, né, a respeito da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e dos problemas que você enfrentou, que graças a Deus hoje a situação está bem melhor para você e para todos que estão nessa situação. Graças a Deus, a evolução da medicação, como nós falamos, né? Hoje ninguém tem mais aquela cara esquelética, né, por conta da medicação, qualidade de vida, né, que adquirimos na medicação. A RNP funciona na rua Damião Fernandes, número 40, para todos vocês que por acaso agora descobriram a infelicidade de cruzar com HIV, saiba que isso não é o fim do mundo. Hoje os recursos são muito grandes. Infelizmente a AIDS continua avançando na juventude por falta de informação ou até por acharem que tem a medicação, então, tem a medicação, eu sei que não vou morrer mesmo, mas o estigma e o preconceito ainda é muito grande. Mas e no caso, só para concluir, a AIDS, ela continua evoluindo assim, no número de infectados ou está estabilizado? Olha, é assustador o número de jovens infectados diariamente que aparecem nos serviços do município. Eles descobrem, né, hoje tem um teste rápido, você fura o dedinho, em 15 minutos você sabe se é portador ou não. E eu aconselho que você vá ao CTA, faça o seu teste, porque qual é o objetivo de fazer o teste e descobrir, antes de adoecer, que você vai ter uma qualidade de vida melhor e um tratamento bem mais sucedido. Muito bem. Otávio Vasconcelos, que é coordenador adjunto da RPN, muito obrigado pela entrevista e por esses esclarecimentos que você prestou aqui a respeito dessa doença. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.